Glória a Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, não é? Queridos, eu quero deixar a palavra em Jonas, porque Deus tem queimado muito no meu espírito nesta palavra. E eu creio que Deus tem queimado esta palavra, porque realmente, queridos, é uma palavra que nós encontramos muitas vezes nessa mesma situação, que é a situação de Jonas. Às vezes nós criticamos, nós falamos, é fácil nós olharmos para o profeta e questionarmos, meu Deus, ele era um profeta, quis se acovardar. Mas queridos, não é fácil. Se nós olharmos para a situação do profeta, muitas vezes nós nos vemos na nossa situação. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós não sentimos ânimo para profetizar. E nós precisamos, mesmo diante de situações, de sentimentos de medo, de angústia, de dúvida, de ansiedade que nós temos, de olhar aquela situação que às vezes não está fácil, está desafiadora. Nós não queremos falar algo da palavra de Deus, mas nós precisamos seguir em frente e ir, mesmo ainda que nós precisamos profetizar. Por isso que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus tem queimado na minha alma isso. Para que você, nesse avivamento, porque avivamento é tornar vivo tudo aquilo que você deseja, que você tem clamado ao Senhor, uma vida santa com Deus, uma vida de alegria, uma vida de ânimo, uma vida de força, o que você tem clamado ao Senhor para que seja avivado na sua casa, no seu território, você precisa seguir em frente e profetizar. Você precisa continuar, porque se o profeta não obedecesse, se o profeta, mesmo sabendo aquela circunstância, ele não desse prosseguimento, aquele caos não poderia ser transformado em vitória. Para a glória de Deus, para aquela geração. E hoje nós podemos ver que Nínive era para ser destruída. E ela foi, depois ela foi destruída. Mas naquele período do profeta Jonas, Nínive não foi destruída. Por causa da palavra do Senhor que foi falada, foi mencionada, que foi ouvida, que foi temida. Então, por causa da profecia, aquela destruição não aconteceu. E queridos, por causa da palavra também de Deus na sua boca, é que o mal que às vezes o inimigo está procurando, está tentando, está almejando, está planejando sobre a sua vida, por causa da palavra mencionada que você vai falar da sua boca, não haverá de acontecer. Então, eu quero em nome de Jesus deixar para você essa palavra. Não desista, abra sua boca, mesmo com dificuldade. Abra sua boca, mesmo sentindo luta, abra sua boca, profetize, porque o avivamento de Deus vem sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar: minha família é sede de avivamento, minha família vai viver os melhores tempos que o Senhor tem para a minha vida. Minha família vai viver o novo do Senhor. Minha família vai viver no mover do Espírito Santo. Comece a declarar que aquilo que precisa ser alinhado na sua casa, na sua geografia, Deus vai alinhar, porque o avivamento ele traz primeiramente o alinhamento nas nossas vidas. Por quê? Porque não existe avivamento sem santidade. E santidade, o Senhor sai tirando tudo que é sujo, tudo que é podre, tudo que está desalinhado, tudo que você olha, tudo que os seus olhos contemplam e vê que não está de acordo, que não é o desejo de Deus, que não é o desejo da sua alma. Tudo isso Deus vai trazendo através do mover do avivamento. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que através da perseverança que você tem tido na presença de Deus, do proclamar a palavra, eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus que o avivamento já veio na sua casa, através da sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus traz mudança. A palavra de Deus, ela é viva, e como ela é viva, ela torna vivo todo aquele que se alimenta dela. E eu quero partilhar o meu testemunho. Quando eu estava na minha adolescência e juventude, saindo da adolescência e juventude, entrando na juventude, eu tive um período muito grande de depressão. Eu tive um período
mais ou menos assim, de quase um ano, mais ou menos, de tristeza, de depressão mesmo. Era terrível, eu chorava todos os dias. Todos os dias eu tinha aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos difíceis, aqueles pensamentos de luta, de desistência, enfim. Com o passar daqueles meses olhando, eu chorando, chorava e chorava. Às vezes eu chorava na escola, chorava na igreja, mas isso tudo eu chorava no meu secreto, né? Eu chorava no privado, ninguém sabia, ninguém estava ali atento com aquele momento que eu estava passando. Mas a verdade é que eu pensei, né? Eu pensei às vezes até de procurar um terapeuta, mas eu não tenho nada contra de forma nenhuma. Pelo contrário, acho importante, acho relevante, acho que nós realmente devemos buscar, precisa buscar, não é? E se quiser realmente assim, às vezes você pode partilhar com um amigo, com uma amiga, com uma irmã em Cristo, enfim. Mas existem situações que são desafiadoras, existem situações que você passa período de depressão, que é muito difícil mesmo, que você precisa de um terapeuta, precisa de um acompanhamento. Mas naquele momento em que eu passei aquela luta, né, aquela luta com aquela depressão, aqueles momentos difíceis na minha juventude, eu não quis procurar um terapeuta, porque eu resolvi buscar a palavra. Como eu digo a vocês, nada contra, mas na minha mente, no meu espírito, veio aquele desejo de buscar a palavra. E para a glória de Deus, naquele período que eu estava ali, a apóstola Valnice estava com um programa muito bom que era a Palavra da Fé, e ela falava muito sobre profetizar a palavra, sobre mencionar a palavra, sobre as situações. E ali, quando eu olhei aquele programa e lembrando da situação difícil que eu estava passando de depressão, o que foi que eu fiz? Eu comecei a mencionar a palavra. Comecei a profetizar a palavra. Eu peguei, queridos, eu comecei a escrever a palavra, coloquei os versículos nos lugares, no meu quarto, na sala, enfim, nos lugares que mais eu estava presente. E através daqueles versículos, eu falava sempre, eu meditava, eu comecei a decorar, a memorizar a palavra, a falar constantemente. Eu colocava versículos escritos no meio de minha agenda, no meu bolso, enfim, eu colocava por todo canto. Eu pegava a Bíblia e de noite eu dormia com a Bíblia assim, olha, parece brincadeira, queridos, parece brincadeira. Eu dormia com a Bíblia, fazia da Bíblia um travesseiro, ficava com ela assim do lado e meditando sempre na palavra. E aqueles versículos chaves que eu comecei a me alimentar, não é, como Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repetia sempre, em paz me deitarei e dormirei. Sempre quando eu ia para a cama, que às vezes vinha aquele momento de insônia, aquele momento de tristeza, porque ao cair da noite, para aquelas pessoas que às vezes estão com problemas de depressão, de tristeza, de opressão, é um momento muito difícil, porque se torna mais ainda pesado. Os pensamentos negativos se tornam mais fortes, mais evidentes na nossa mente. E eu colocava aquela palavra, aquele versículo ali, quando eu entrava no meu quarto, eu lia aquele versículo: em paz me deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. Em paz me deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. E ali eu adormecia, e ali eu dormia em paz. Quando era durante o dia, eu meditava em outros versículos, eu constantemente declarava que o Senhor estava comigo, que o Senhor estava presente dentro de mim, que o Senhor era o meu guarda. Enfim, eu repetia sempre a palavra. Quando às vezes os pensamentos, vinham aqueles pensamentos negativos bombardeando, eu sempre meditava naquele versículo que diz assim, que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é saudável, tudo que é de boa fama. E automaticamente eu começava a pensar em coisas mais positivas, coisas melhores, coisas que agradavam ao Senhor, coisas que me traziam vida, que me traziam ânimo. Quando vinha alguns pensamentos assim que vem cheio de luta,
outros pensamentos, porque quando você está com problemas nessa situação, vários pensamentos passam. E eu sempre citava a palavra, né? Tem até um versículo aqui muito interessante que eu aqui anotei, deixa eu ver aqui, um versículo muito interessante, que ele era muito forte, que é Salmo 4, que diz, não, Salmo 4 é: em paz me deitarei. É um versículo que fala sobre que o meu Deus, sim, Isaías 26, de 3 a 4. Esse versículo me abençoou muito durante aquele período. Ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Queridos, como eu repeti esse versículo? Eu dizia: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Eu declarava essa palavra, e essa palavra me acompanhava, e essa palavra mudou o meu ânimo, essa palavra mudou os meus pensamentos. Eu comecei os pensamentos meus começaram a ser mudados. Meus sonhos, que antes eram sonhos de tristeza, de medo, de perseguição, sonhos de opressão, foram mudados com sonhos de guerra, de vitória, sonhos de enfrentamento, e eu me vi ali vencendo, batalhando, sendo guerreira, mulher de Deus, e decretando falência ao mal. Era assim que eu comecei a me ver nos sonhos. Deus começou a mudar, porque aquela palavra estava na minha boca constantemente, e ali Deus começou a mudar os pensamentos, e Deus começou a mudar também os meus sentimentos e as minhas práticas. Por quê? Porque eu já não chorava mais, eu já não ficava com aqueles pensamentos bombardeados, o coração acelerado, enfim, tudo aquilo que acontecia, que às vezes que é tão ruim para aqueles que passam essa questão da depressão. Então, o que é isso? A palavra. Então eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, que o avivamento na sua vida cada vez mais vai florescer através dessa palavra, porque você é uma boca profética de Deus. Você é uma boca profética do céu na terra. Declare aí em nome de Jesus, diga assim: eu sou uma boca profética de Deus nessa terra. Aleluia. Eu sou uma boca profética dos céus nessa terra. Eu trago o reino do céu para a terra através da palavra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. O que é profetizar? O que é profetizar? A principal profecia é esta daqui, ó. Esta é a profecia verdadeira. Esta profecia aqui, você abre, fala e acontece. É o haja de Deus na terra. Então, coloque ela na sua boca e comece a profetizar. Mesmo ainda que a situação seja difícil, como Jonas não queria, porque ele entendia aquela situação como daquele povo que não merecia, mas mesmo assim ele profetizou e aconteceu, a bênção de Deus veio. Aquele povo que era ruim se tornou um povo temente, um povo que se rendeu, um povo que se humilhou diante da presença de Deus. Então eu sei que tem momentos que não temos vontade, eu sei que tem momentos que nós não queremos, eu sei que tem momentos difíceis, eu sei disso, mas a palavra, o haja de Deus na sua boca vai fazer toda a diferença e vai fazer coisas novas acontecer. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Isaías 26, de 3 a 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Gente, foi poder de Deus esse versículo no momento de tristeza e depressão, foi um poder de Deus. Tu conservarás em paz, ele guarda em paz, porque tem momentos que nossos pensamentos estão atribulados. Então esta palavra é profecia. Se ela é profecia, o que é que você vai fazer? Tu conservarás. Eu dizia: Senhor,
Tu conservarás em paz a minha mente, porque a minha mente confia em ti, está firme em ti. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor fazia acontecer, começou a fazer acontecer na minha vida, a minha mente, trazer a paz do Espírito aos pensamentos. Então, todo pensamento de tribulação foi caindo por terra. É isso que Deus faz. Então, nós não temos porquê, queridas, a palavra. Amém? Então queremos viver uma vida de avivamento? Queremos viver uma nova história? Um mover de Deus na nossa vida? Então fala a palavra, profetiza. Sabe por quê? Deus vai fazer acontecer. Glória a Jesus. A minha casa é sede do avivamento. A minha casa, profetizo, você é um profeta. Você traga a mensagem do céu, traga a mensagem de Deus para a sua casa, para a sua terra, para a sua geografia. A minha casa é sede do avivamento. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.